Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender um pouco sobre a barra de posições e a barra de controle de vistas, onde nós iremos trabalhar com o zoom e o pan dentro do 3ds Max. A barra de posição nos mostra a posição aqui embaixo do X, do Y e do Z em relação do mouse com o programa. Por exemplo, na vista top, eu só tenho as posições Y e X predominante, olhando por cima. Então, na barra de posição lá está mostrando para nós a posição do X e do Y do mouse. Na left, só Y e Z, tá vendo? Aí apenas aparece o Y e o Z, a posição do mouse. Lá em front, também aparece apenas a posição X e Z. E aqui em perspectiva, o padrão é apenas aparecer o X e o Y. Quando selecionamos algum objeto, essa posição é travada, e você pode alterar essa posição tanto pelo gizmo aqui, tá vendo? Então, se você alterar pelo gizmo em Z, olha lá, altera a posição em Z. Se eu voltar aqui, eu posso escrever 0, ele volta na posição 0. Altera também na posição Y e na posição X. Você também altera os dois ao mesmo tempo aqui, tá vendo? Só aproximar o mouse. Ou os dois em X e Z aqui nessa posição. E se você aproximar aqui, você habilita também o Y e Z. Também nós podemos modificar a posição de qualquer objeto selecionando um desses parâmetros de gizmo, o Move, ou o Rotate, ou o Scale, apertando o botão direito em cima dele. Então você habilitou o modo Gizmo Move com Transform Tape In, onde mostra a posição atual dele e a posição que você quer mover, por exemplo, para o lado Y. Eu quero mover 50 centímetros para o lado Y. Então ele vai mover 50 centímetros e vai alterar essa posição que já estava. Quer ver mais uma vez? Ó? Vou mover para o lado Y, menos 33. Olha lá a posição agora que fica. Tá? Então aqui é a posição no mundo real e o quanto que você quer mover para lá ou para cá. Também temos a parte de Rotate, que mostra a posição rotacionada normal e quanto que você quer rotacionar. E aí ele funciona da mesma forma. Ó. Só posicionar nesses desenhos aqui coloridos. Eu quero mover no eixo, olha lá que cor que está, amarela. Então você rotaciona no eixo amarelo. No eixo verde é a rotação no eixo Y e no eixo vermelho é na rotação no eixo X, tá vendo? Então você tem a rotação no eixo, perdão, falei amarelo, mas era azul. Então você tem no eixo Z, então você rotaciona ele no eixo Z e aí você alterou a posição original do objeto. Então se você deixar 0, 0, 0, ele volta para onde estava, como era a posição original dele. E aqui você também altera a escala dele. Qual que é o tamanho dele no geral, ou apenas em X, ou apenas só em Z, ou apenas só em Y. Tudo isso é alterado também pela barra de posição. Em algumas situações dentro do 3D Max, você, sem querer, habilita esse cadeadinho aqui. E aí impede de você sair da seleção, tá vendo? Eu clico na seleção e clico para fora para sair da seleção. Então, se eu estiver sem querer dentro da seleção e habilitar esse cadeado aqui, ó, eu não consigo mais sair daquela seleção. Eu fico preso às modificações que eu tenho que fazer dentro do objeto. Então, normalmente esse cadeadinho aqui ele é habilitado pelo espaço. Então preste atenção, às vezes você fica apavorado. Poxa, cadê? Não estou saindo do objeto. Só apertar o espaço novamente que ele volta ao normal. Agora eu vou ensinar para vocês como trabalhar com o zoom. Usando o mouse, é com a rodinha do mouse aí rodando para cima e para baixo, você trabalha com o zoom, tá vendo? E aí se você apertar o Z, ele redimensiona todos os zooms de todas as viewports. Também temos como trabalhar com zoom com essa opção aqui no controle de visualização, onde nós temos a primeira opção, é o zoom real time no caso, né? Você clica na tela, mexe o mouse para cima, mexe o mouse para baixo, tá vendo? É só segurar o botão do mouse e aí para cima e para baixo ele trabalha com zoom, que é a mesma forma do rodinha do mouse. O próximo aqui você vai dar um zoom em todos os objetos, olha lá. Então deixa eu alterar algumas aqui, ó. Então se eu clicar aqui ele vai dar um zoom geral para todos os objetos ao mesmo tempo, tá vendo? O próxima opção é um zoom extends, onde deixa o nosso desenho, nossa área de viewports iguaizinhas, o máximo de área possível de cada desenho. Então se eu clicar em zoom extends, esse aqui só mostrou desse objeto, e aí se você quiser escolher um outro tipo de zoom, que é esse daqui,
E aí vai ser o Zoom Extend selecionado. Então se eu selecionar, vou apertar o ESC aqui, selecionar o objeto, e aí eu posso apenas dar aquele zoom naquele objeto, tá bem? Na viewport que eu estou trabalhando. Então se eu selecionar essa viewport, dar o Zoom Extend do objeto, aí vai apenas naquele objeto, ok? E o último aqui é o Zoom Extend All, onde independente do objeto esteja selecionado, ó, ele vai dar o zoom em todos eles ao mesmo tempo e o máximo do desenho. É aquele que eu estava falando antes, perdão, tá? Então Zoom Extend All. Então se eu clicar, todos os desenhos aparecem ao mesmo tempo mais próximo de mim. Na parte frontal, left, top e o Perspective. E também tem o Zoom, que é essa outra opção aqui, o Zoom Extend tudo do selecionado. Então, se eu tiver vários objetos, só selecionar eles, eu troco ele para Zoom Extend selecionado. Então, ele vem todos de tudo. E o último aqui, e aí o padrão é esse daqui, Zoom Extend All. Dentro do 3D Max também temos uma outra opção que utilizamos também o mouse, que é o Pan. Eu vou apertar ESC aqui para sair dessa função aqui, clicar aqui fora. E aí, vamos supor que eu quero posicionar esse bloco aqui um pouquinho mais para a esquerda aqui. E aí nós podemos utilizar o Pan, que é a rodinha do mouse clicando. Então se eu clicar na cena aqui, eu posso ver que transformou numa mãozinha. E aí eu altero a posição para o lado esquerdo e o lado direito, para cima ou para baixo na visualização. E essa mãozinha ela é habilitada aqui, ó, Pen View, tá vendo? Então se eu clicar nela é a mesma mãozinha. Aí eu utilizo o botão esquerdo do mouse. Mas a rodinha já faz essa função da mãozinha, então eu não preciso utilizar necessariamente clicando na mãozinha aqui. Abaixo dela tem um walk que você define o campo de visão do visualizador, então só a posição onde está o visualizador. E a outra opção daqui, ó, Field View, você altera o campo de visão de uma câmera. Então quando você criar a câmera, nós vamos ver isso aí com mais calma, você vai alterar o campo de visão de uma câmera, tá vendo? Não se preocupe ainda com isso. O outro aqui é o Orbit, que eu quero mostrar para vocês. Essa ferramenta, ela rotaciona o nosso objeto dentro da cena. Onde? Numa areazinha aqui por dentro do centro, você rotaciona a área toda do 3ds Max. Tá vendo? Então a área toda está sendo rotacionada em relação essa ferramenta está rotacionada a área toda. E se você clicar fora, ela dá uma rotação num eixo no mundo, por exemplo, ó, ela dá uma rotação no eixo qualquer aí. Então, por fora, ela é um tipo de rotação diferente do que aqui dentro, tá? Então, quando for clicar, clica aqui dentro para rotacionar. Aí, caso você tenha vários objetos, a cena fica complexa, porque ela rotaciona toda a cena. E aí, às vezes, não posiciona num local ideal para você. E aí, você tem que trocar aqui embaixo, ó. Segurando, você coloca no segundo, que chama-se Orbit Selected, que é você tem que selecionar um objeto para dar o Orbit Selected, aí ele rotaciona apenas aquele objeto. Lembrando que só quando você tem um monte de objetos na cena você vai sentir essa rotação aí, e aí você tem que escolher o Orbit Selected. E a última rotação é o Orbit Selected Sub-Object, que se você estiver dentro de um objeto, editando ele dentro da parte de modificação, por exemplo, um Vertex, aí eu seleciono esse vértice, ficou um pontinho vermelho, não sei se vocês perceberam aí, ó. Então ficou um pontinho vermelho. Esse objeto aí, ó, rotação sub-objeto, rotaciona apenas em relação àquele pontinho ali. Então você tem que selecionar essa opção para poder rotacionar sub-objeto. Vou deixar na normal aqui. E a última é o Maximize Viewport Toggle, que é o Alt W, não é mesmo? Ó, se eu clicar, é a mesma função do Alt W. E ao final dessa aula você aprendeu um pouco sobre a barra de posições e como posicionar de forma mais dinâmica o seu objeto. Você aprendeu um pouco sobre o zoom, tanto utilizando o zoom com a rodinha do mouse, como também utilizando as ferramentas de zoom aqui embaixo. Aprendeu um pouco sobre o Pan, sobre a mãozinha aí para posicionar na tela aí e ajustar melhor a visualização. E você aprendeu sobre a parte de rotação, onde nós podemos rotacionar o nosso objeto. E aí você também pode segurar o Alt para poder fazer essa rotação tranquilamente. O Alt e a rodinha do mouse, tá vendo? É a mesma função.